Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Agile Floripa, nessa contribuição para o Global Agile 2024, um evento aí da comunidade, para a comunidade, com compartilhamento aí de muito conhecimento, de muita informação. Eu estou passando aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento aí sobre boas práticas de FinOps dentro do Azure. Então, antes de mais nada, da gente começar aí a programação, deixa eu me apresentar aí para vocês. Eu sou o Rodrigo Palhosa, trabalho com cloud já há alguns anos. Hoje eu faço parte aí da Sol Network, que é uma das principais parceiras Microsoft. Uma das minhas atribuições é auxiliar os clientes, né, com a eficiência e com aí o maior serviço possível dentro do Azure, tá? Também aí sou um voluntário aí nos projetos do canal da Cloud e do Unicast Cloud, dos nossos parceiros MVP Valéria Batista e Antônio Júnior. Tem algumas certificações Microsoft e também da FinOps Foundation. E vamos lá para o que vier, né? De fato, compartilhar um pouco de conhecimento aí sobre FinOps. Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Duas partes, né? Falar um pouco sobre os fundamentos do FinOps e depois, de fato, a gente falar sobre Azure, que é o nosso foco principal. Mas é importante entender toda essa movimentação em torno do FinOps, né? Por que estão cada vez mais em ascensão. Então é importante a gente ter esse briefing todo, tá? Então, primeira parte aí, uma rápida introdução sobre os conceitos do FinOps e em sequência a gente começa aí a mergulhar dentro do nosso grande parceiro aí de cloud, que é o Azure. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, quem cuida, né? Quem está por trás aí das práticas de FinOps? É a FinOps Foundation. A FinOps Foundation veio aí de um projeto da Cloudability, né? Que era uma outra, um comitê, um grupo, né, que uma das atividades era a discussão, né, das práticas, né, de controle financeiro e eficiência financeira, né, dentro aí dos serviços de nuvem. Daí ela ganhou a sua independência. Hoje ela faz parte aí do projeto, está dentro do guarda-chuva dos projetos da Linux Foundation, mas é a FinOps Foundation é que é, dita aí as normas e está sempre direcionando com boas práticas e que montou aí o seu framework e dentro desse framework algumas certificações, né, sobre boas práticas aí, né, as melhores métodos de gerenciamento de cloud, focado aí na sua eficiência, né, de uso e consumo e consequentemente financeira. Então, antes de mais nada, bom deixar bem claro, FinOps não significa redução de custo em cloud, custe o que custar, a todo custo. A missão de vida do FinOps não é fazer com que você gaste esse mês sempre menos do que foi gasto no mês passado. FinOps não significa isso. É claro que vai ser uma consequência, né? Eu diria que o saving dentro de cloud ele é um dos benefícios pela a prática do FinOps, pela ação, né, do processo de FinOps, mas de certa forma ficou popular de que FinOps significa redução de custo em cloud. Não é bem assim. Na verdade, chega um ponto em que quando o processo de FinOps na empresa ele está bem ajustado, ele está bem maduro, inclusive, né, é uma das fases aí dentro do processo que é a fase de maturidade. Então ele contribui menos para o saving e mais para a melhoria contínua do processo de eficiência. Por exemplo, a gente sabe que soluções de machine learning e de inteligência artificial elas possuem um custo elevado, né? Não é barato, no momento, não é tão barato desenvolver soluções baseadas em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, o que o FinOps ele pode ajudar nesse momento? A ajudar a obter um modelo aí de uso mais eficiente possível. Né? Em algumas situações a gente pode ter algum tipo de contrato, algum tipo de reserva, enfim, alguma modalidade para que eu possa utilizar todos os recursos necessários para o meu produto, para o meu projeto, porém de uma maneira muito mais eficiente do que atualmente é feito, né? Então, no primeiro momento, quando uma empresa não pratica FinOps ou pratica da forma inadequada, o save ele é perceptível. Por quê? Ah, ainda mais em empresas grandes, né? Quando a empresa tem muitos funcionários que podem provisionar recursos ou muitos projetos, é normal de que alguns recursos sejam superdimensionados
ou dimensionado, provisionado e depois esquecido. A gente acaba tendo recursos órfãos, que é algum grupo de recursos que acaba sendo aí não utilizado da forma como deveria. E quando alguém começa a enxergar, né, quando aquilo começa a ter um dono que questiona por que, que isso existe, quem é que está utilizando, por que está custando esse valor. Quando a gente começa com essas provocações, com essas perguntas do FinOps, lógico que o saving ele vai começar a aparecer. Então, muito provavelmente, até pela experiência que eu tenho, quando a empresa não executa o FinOps da forma correta, né, e FinOps, pessoal, não é um puxadinho, né, do analista, do gerente, do tech lead. O FinOps, ele exige uma equipe dedicada, né, ele vai ter a inserção dentro do time, é uma das outras atividades, precisa ter aí parceria de todos, é um trabalho de todos, mas tem que existir uma equipe focada em FinOps. Se o FinOps for uma das 10 atividades, 15 que o profissional de cloud tem, vai ser um FinOps mal feito, meia boca, ou ineficiente, assim, né? Vamos ser um pouco mais aí, mais profissionais. Vai ser ineficiente. Ele pode trazer algum resultado, mas muito abaixo do que poderia se fosse feito por uma equipe dedicada nisso. Ok? Então, a FinOps Foundation tem o seu manual aí de boas práticas. Importante, esse manual ele tem grande influência do mercado americano e do mercado europeu. Então, a gente precisa entender que nem tudo que está nessa Bíblia aí de boas práticas se encaixa exatamente como está escrito para o mercado brasileiro, para o mercado latino. Aqui nós temos as nossas questões políticas, financeiras, fiscais, cambiais, nós temos as nossas limitações. Então, é importante que haja uma sensibilidade, uma atenção na forma como isso vai ser adaptado. Tá? Então, isso aqui é só um resumo do que é possível conhecer e é altamente recomendável. Então, se você está chegando agora nesse mundo FinOps, a FinOps Foundation possui um treinamento de nível iniciante, que é o Practitioner, que vai mostrar de uma forma agnóstica quais são os fundamentos, quais são os princípios necessários, quais são os entendimentos importantes para que se execute um FinOps, independente do cloud provider que você vai atuar. A FinOps Foundation tem essa característica de ter aí um manual de boas práticas agnóstico, ok? Independente de nuvem, ok? Então, bom, isso aqui é o que você vai encontrar na FinOps Foundation. É importante também reforçar que a Microsoft hoje é uma das mantenedoras do projeto da FinOps Foundation. Okay? Muitas empresas hoje de grande porte apoiam o projeto e a Microsoft é uma delas. Ok? E pessoal, é importante ter um entendimento também o porquê que o FinOps não é a busca incessante, não é aí a missão de cada vez menos gastar em cloud. Pelo contrário, se a gente partir do princípio que a própria Microsoft já gastou bilhões para deixar o seu serviço de cloud maduro, robusto, confiável como é hoje, e mais o que ela está investindo aí nos próximos anos, se eu incentivar o meu usuário a gastar cada vez menos, como é que eu vou sustentar toda a minha infraestrutura? Né? Como é que eu vou conseguir oferecer um serviço cada vez melhor se os meus usuários estão gastando cada vez menos? Na verdade, o propósito do FinOps para o negócio é com que as empresas consigam utilizar cloud a médio e a longo prazo, ou eternamente. Esse é o principal, na minha opinião, e pelo que eu vejo de prática de mercado. O objetivo do FinOps é fazer com que o processo de uso de cloud seja tão eficiente que ele, no primeiro momento, te traga o saving financeiro o máximo possível, por sujeiras ou por mau dimensionamento, ou literalmente pelo mau uso da cloud, e depois você vai ter um ambiente tão performático, tão eficiente, que você de fato vai conseguir aí usar a cloud ao seu favor como um serviço apoiador para o seu negócio a longo prazo. Porque a Microsoft não quer que um cliente use cloud por 2, 3 anos e depois aborte tudo e vote por on-premises. Essa não é a ideia, esse não é o objetivo. Assim também como as outras clouds. Né? Lógico, assim como a Microsoft, as outras, né, partners aí, outros providers, investem bastante. Então a ideia é, eu vou praticar FinOps, é preciso. O FinOps é uma atividade que precisa de uma equipe centralizada, mas a participação de todos. E no fim das contas, uma boa prática de FinOps vai fazer com que a cloud seja sustentável a longo prazo. Perfeito, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho aí
do mundo Microsoft, né, da prática de FinOps dentro de Microsoft. O primeiro ponto é estudo, é o conhecimento. Temos aí o framework da FinOps Foundation, mas a Microsoft tem a sua biblioteca de estudos rica, com muita informação, que vai dar aí vários caminhos, que vai abrir muitas janelas para que se conheçam aí contratos, tipos de contratos, opções, né, de saving, de customização. A gente sabe que dependendo do porte da empresa, os valores mudam, isso é normal. Né? Uma empresa enterprise aí de grande volumetria aí de transação vai ter um tratamento diferenciado, vai ter o gerente de contas, vai ter alguns benefícios, algumas parcerias, né? As empresas de menor porte talvez tenham aí um preço de tabela, mas mesmo assim é importante conhecer aí os caminhos, alguns benefícios, porque cada ação vai trazer um benefício, né? Quando se faz as estratégias, as implementações, os provisionamentos com sabedoria, né? Por mais que o negócio ele no primeiro momento veja que cloud pode ser um pouco custosa, vai estar sendo eficiente, isso que é importante, né? Como a gente sabe, cloud não é para todos. Nem todos os negócios vão conseguir se manter dentro de cloud. Mas é importante ter. Eu fiz as ações FinOps, eu cuidei do meu ambiente da melhor forma possível, e se por algum motivo tiver que voltar por on-premise, que não seja pelo mau uso em cloud, né? Que não seja aí por uma baixa performance aí do gerenciamento financeiro. Perfeito? Então nós temos aí o budget, que é um personagem muito importante dentro do Azure. É necessário que se faça um budget, um provisionamento de recurso. O budget ele vai ser um agente muito importante para que você pode ter nível de subscription, de grupo de recurso, ou até mesmo de um recurso. Você vai setar um valor, por exemplo, eu vou destinar aí R$ 100.000 para cada subscription. E você vai colocando ali faixas de alertas para que, à medida que aquele consumo seja atingido, você esteja notificado, ou o grupo seja notificado para fazer o acompanhamento. Tá? Isso é importante. Assim como acontece em segurança, aquela filosofia de sempre algo que possa ser feito dentro de segurança, que possa ser melhorado, FinOps segue o mesmo princípio. Sempre existe algo que possa ser melhorado. Então, verifica hoje se o seu ambiente possui budget de consumo dentro do Azure. Ok, possui. Ele está só sob subscription? Ele está granularizado com um grupo de recurso? É interessante olhar um recurso específico para saber como é que ele está se comportando? Faça essa validação. Né? O primeiro passo é, se eu não tenho nada, o budget é obrigatório. Se eu já tenho budget, eu vou agora verificar como é que eu melhoro o formato como ele foi provisionado. Né? Lembrando, sempre existe a possibilidade de melhorar algo. Se já chegou no seu máximo, com certeza você vai estar numa maturidade de eficiência muito exemplar. O Advisor dentro do Azure é um outro agente extremamente importante porque ele segue os princípios do Well Architect Framework. Então ele tem os 5 pilares que são essenciais, né? Principalmente, né, a gente fala muito sobre o AF no momento de migração, mas quando você está dentro da nuvem, você precisa precisa manter o processo. Então é importante, e o Advisor tem aí essa premissa de trazer os 5 pilares, já vou mostrar para vocês daqui a pouco, para que o seu ambiente esteja sempre aí com custo, com eficiência, com resiliência, né, dentro aí das melhores práticas. Um outro ponto importante é conhecer as modalidades de economia através de reservas ou, né, do saving plans, que é uma modalidade dentro do Azure extremamente importante, tem as suas particularidades. Uma pode ser mais característico para empresas que têm mais transações entre regiões, outra para empresas que têm aí uma modificação aí de deploy de recursos mais centralizado, mas são grandes oportunidades de saving. E uma outra oportunidade, principalmente para o ambiente de POC, né, de desenvolvimento, de teste, que é a assinatura DevTest da Microsoft, que traz um save muito grande. É uma assinatura que poucos conhecem, mas quando ela é implantada, ela pode trazer um save realmente muito significativo. Ok? Bom, vamos agora então. Antes de eu chegar para falar aqui do Advisor,
Deixa eu mostrar para vocês a parte de documentação que é importantíssima. Primeiro passo, então, eu quero começar com FineOps dentro do Azure. Por onde eu começo? Ou eu já faço FineOps, mas eu não conhecia esse portal de documentação da Microsoft aqui dentro do Learning. Eu vou deixar os links aqui para vocês na descrição do vídeo. Dois passos obrigatórios. Se você já passou por algum desses pontos, é bom validar. Se você não conhece, faça a trilha, né, de ponta a ponta, porque ah, essa jornada de conhecimento vai te dar não só informações das ferramentas dentro do Azure que auxiliam na prática de FinOps, mas principalmente na parte burocrática de como funciona a cloud, a parte de contrato, de tipo de preço, né, dos licenciamentos, de possíveis benefícios. Então, é fundamental, é de grande importância ter aí, fazer essa jornada de conhecimento, porque ela é focada justamente no Azure, ok? E um outro portal de documentação muito importante é o FinOps for Azure. Ele faz algumas referências para a FinOps Foundation, mas ele vai focar principalmente nas boas práticas dentro da Microsoft, ok? Então, se tem algo que a Microsoft é muito conhecida e ela é muito forte, é na sua base de conhecimento. E o Learning hoje, ele tem realmente uma coletânea de informações que são altamente relevantes. E uma das orientações da própria FinOps Foundation é, antes de você investir em ferramenta de FinOps, garanta que você conhece e que você usa os próprios recursos oferecidos pelo seu cloud provider. Então, assim, eu estou usando com eficiência todos os serviços que o Azure me oferece para fazer FinOps? Eu realmente estou usando? Eu conheço? Ok, eu já utilizei o máximo, tudo que poderia e preciso evoluir. Aí esse é o momento de você procurar uma ferramenta de mercado para evoluir no FinOps. Agora, se você não tem nenhuma equipe, se a sua empresa não tem nenhuma equipe FinOps, se a cultura não está distribuída entre as equipes, se as pessoas não entendem a importância do FinOps, não comece comprando ferramenta, já está começando errado. Garanta que você conhece os recursos do Azure para te apoiar nessa missão. Depois você evolui para ferramentas de mercado. Tá? E o primeiro passo aí, a minha sugestão, vá para o Learning, estude sobre o FinOps sob a ótica da Microsoft, sob a ótica do Azure, ok? Pratique e depois que achar que o nível de retorno, o que você tem aí de resposta do nível de maturidade já chegou ao seu limite, você precisa evoluir, aí perfeito, ok? Voltando então aqui para a apresentação, vamos falar um pouquinho aí sobre o Advisor. Então, o Advisor ele vai trazer aí muitas recomendações na parte de custo, por exemplo. Aqui eu trago um exemplo onde ele mostra ali a sugestão de fazer o right size ou, né, o shutdown de máquinas. Existe uma IA por trás do Advisor que ela verifica, né, o comportamento aí do nosso ambiente. Então, nesse exemplo aqui, ele está dizendo, olha, se você fizer aí o right size de algumas máquinas virtuais, que a minha inteligência está indicando que estão subutilizadas, então basicamente ele vai avaliar a utilização de CPU e de memória. Então ele verifica por um tempo, a partir de 7 dias ou um mês, que aquele consumo está baixo. Se, poxa, você está utilizando uma máquina com 16 vCPUs, e pela sua utilização aqui de memória e CPU, poderia ser uma máquina com 4 vCPU. Eu tenho famílias que, baseado na sua utilização, poderia te atender. Lembrando que o advisor ele faz uma recomendação, não é uma verdade absoluta. É importante a pessoa que faz FinOps discutir com o time se aquela sugestão faz sentido ou não. Por exemplo, vamos supor que, para uma demanda do negócio, existem momentos específicos onde exigem naquele poder computacional memória e CPU. O restante do tempo ele está ali hibernando, ele está lá desligado. Então, por vários motivos aí, a inteligência que está por trás do advisor pode recomendar que você exclua o recurso, que você faça aí um right size ou downsize, mas importante, a sensibilidade, o contato com as equipes é importantíssimo para que você não faça uma sugestão
de algo que vai trazer um impacto negativo. Tá? Então é importante saber que a recomendação ela te ajuda, mas ela não é um fator ali que determine e te obriga a executar. Ok? Isso é importante. Ok? Deixa eu voltar aqui para o portal aqui do Azure e falando um pouco aqui sobre o nosso colega advisor. Como eu havia comentado, ele é baseado em 5 princípios, né, do framework de boas práticas de adoção e eu considero também como adoção e permanência em cloud, que é a parte de custo, segurança, né, de confiabilidade, operação com excelência e performance. Na parte de FinOps, o que vai ser avaliado é a parte de custo. Como eu tenho aqui uma subscrição de teste, eu não vou ter, né, muitas recomendações. Mas eu fiz aqui propositalmente a alocação aqui de alguns discos. Então aqui ele está dizendo, olha, eu localizei que você tem 2 discos que são discos órfãos, eles não estão atachados a nenhum recurso. Então você precisa tomar uma atitude. Então esse é um alerta fundamental. Depois eu vou fazer aqui um hands-on com vocês sobre localizar alguns recursos órfãos, mas esse é o papel aqui do nosso colega advisor, principalmente na parte financeira. Tá? Então aqui eu tenho um ambiente onde ele tem mais sugestões, não só de máquina virtual, mas de outros itens. Então a parte de banco de dados, a parte de computacional em geral e banco de dados, ele tem muita abrangência aí para dar recomendação. Então, analisar o advisor, ele é fundamental. Garanta que você existe uma trilha de conhecimento ali de estudo dentro do Learn que fala sobre o advisor. Então, garanta que você de fato conhece o advisor de A a Z, que você está tirando todo o proveito do que ele pode te oferecer, que você entende da forma como ele trabalha, né? Mais uma vez, antes de que você sugira para sua empresa ou antes de que a própria empresa fique aí dedicando aí esforços na aquisição de ferramentas, ok? Aquele feijão de arroz, feijão com arroz. Eu estou fazendo feijão com arroz perfeitamente, ok. Então eu posso evoluir para um prato um pouco mais aprimorado. Mas não invistam em ferramentas sem de fato dominar um recurso tão importante quanto o advisor, ok? Então, falamos aqui um pouco do advisor. Uma outra sugestão aqui, nesse caso, pessoal, é de reserva, tá? Aqui ele identificou que eu tenho algumas máquinas virtuais pay as you go e que caso eu faça compra de reservas, eu posso ter uma economia anual que nesse exemplo aqui podia chegar a 220 mil. Tá? Então isso é importante. A gente tem algumas características sobre reservas, mas num ambiente pequeno é fácil identificar. Mas num ambiente grande, numa empresa que tem um faturamento muito grande, é complicado ter esse gerenciamento, ainda mais quando não se tem uma equipe focada em FinOps. Tá? Então, o advisor é um agente, é um serviço extremamente importante dentro aí de boas práticas FinOps no Azure. Ok? Reservas eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Então, falamos pelo advisor. Um outro camarada importante, eu comentei com vocês do budget, mas eu não mostrei aqui no Azure, para quem não conhece ainda, como é que a gente faz. Eu vou fazer aqui um orçamento rapidinho e deixo como recomendação para que vocês explorem aí para quem não conhece. Então, o budget, a gente vê que na base, ele está disponível tanto no gerenciamento aqui de recurso, no gerenciamento de custo do Azure, que é o Management Cost, ou pesquisando, que é o meu hábito principal, pesquisar por budget. Se o seu Azure tiver em português, procure por orçamentos, tá? Vamos lá em budget. Vamos aqui no Add para fazer a criação do primeiro. Nós podemos criar, como falei anteriormente, um budget subscription. Que se eu tiver várias subscriptions, posso colocar um budget para cada subscription. No meu caso, como eu tenho apenas uma, eu vou filtrar para o grupo de recurso. Eu tenho várias possibilidades aqui de criar um alerta de orçamento. Eu vou colocar o meu aqui por grupo de recurso. Eu tenho aqui um grupo de recursos já preparado de FinOps. Vamos para uma aguinha. Vou colocar esse camarada aqui como RG FinOps, vai ser o nome do meu orçamento. Eu vou colocar ele de configuração mensal. Normalmente, né, a prática de mercado é deixar como orçamento mensal, mas eu posso estar colocando outras modalidades.
Vou iniciar ele em abril, posso deixar um tempo, inclusive, até maior, né, do que um ano, mas eu vou colocar aqui até dezembro. Então, esse é um orçamento que vai me servir para me alertar do meu consumo agora de abril até dezembro. Qual é o valor que eu quero pôr de orçamento? Lembrando que é um orçamento. Se eu não tiver nenhum impeditivo de contrato, ok, alguma limitação de valor para usar, dependendo do tipo de parceria que eu tenho com a Microsoft, o budget ele não vai interromper a minha utilização de recurso, tá? Ele só vai dar alertas. Se eu atingir esse alerta, por exemplo, eu coloco 10 mil por mês e chego lá no dia 25 do mês e chego a 15 mil. Ele não vai interromper os meus recursos, ele só vai me alertar que eu estourei meu orçamento, tá? O budget ele não afeta a interrupção aí, a indisponibilidade de recursos, salvo se você não tem uma limitação na sua própria assinatura com a Microsoft ou com o seu parceiro de negócios Microsoft, tá bom? Vou dar um exemplo aqui que eu quero ter um budget de 10 mil nesse meu grupo de recursos FinOps. Vou aqui avançar. Eu vou selecionar que, baseado no meu valor atual de 10 mil, quando eu chegar a 25% de consumo, ou seja, R$ 2.500, eu quero receber um e-mail. Eu tenho outras modalidades de alertas, inclusive eu posso fazer aí uma integração com a ITSM como ServiceNow para abrir um ticket. Olha, bateu naquele limite, um ticket é aberto, tem alguns conectores aí que o Azure oferece, é uma possibilidade dentro aqui do Action Group, ok? Por isso que é importante aí fazer o learn do budget, porque ele vai instruir aí nessa parte mais específica. Então, quando eu chegar a 25% do meu consumo, eu vou receber um e-mail. Inclusive, eu posso receber aqui o idioma. Vou colocar aqui em português. Opa, português do Brasil. Perfeito. Bom, baseado aí no meu faturamento, no meu consumo, quando eu chegar a 50% de 5 mil, eu também quero receber a notificação. Vou colocar aí também a 75 e 100%. Ok? Então, basicamente, à medida que eu for chegando a 2.500, 5.000, 7.500 e 10.000, eu vou recebendo e-mails informando, olha, Rodrigo, o seu grupo de recurso ali, RG FinOps, atingiu esse valor. Vai lá, verifica, né? A Microsoft vai dar um e-mail ali informando que você precisa tomar uma atenção. Mas, novamente, ele não vai interromper ali, não vai parar nenhum recurso, apenas um alerta financeiro. Ok? Isso aqui, para empresas que pagam a Microsoft por boleto, né, por fatura comercial, é um processo. Agora, se você está utilizando com cartão de crédito, garanta que você tem um budget. É obrigatório, isso é inegociável. Para quem paga no cartão de crédito, é inegociável. Aliás, para todos é inegociável, mas no cartão, olha, para conseguir o estorno, veja bem, você gastou ali indevido, você vai ser cobrado por aquilo no seu cartão e depois para pedir o estorno, olha, vai ser um processo doloroso, ok? Então vamos lá aqui fazer a criação. Detalhe importante, a Microsoft coloca na sua documentação que nesse momento você pode ter aí uma espera de 24 horas para que você consiga de fato com que esse orçamento entre em ação, que ele comece a coletar informações do que está sendo consumido, ok? Não é imediato, nesse momento, ok? Pode demorar aí até esse período de 24 horas. Perfeito? Então, é muito simples. Olha só, um recurso extremamente simples, fácil de ser feito, mas que tem uma relevância muito importante. É aquele feijão com arroz que, quando está muito bem feito, faz a diferença. Então, valide no seu ambiente. Não tenho budget, é obrigatório ter. Eu já tenho, verifique se ele pode ser melhorado, granularizando ali para o grupo de recurso, ou de repente por um recurso específico, uma parte de Log Analytics, por exemplo. Muitas empresas, eu tenho alguns cases, né, sobre isso, empresas, né, que gastam muito, que desperdiçam muito com log. O log ele tem que ter um propósito. Eu armazeno log por um motivo. Pode ser, né, um motivo legal, pode ser um motivo aí de buscar aí brechas na minha aplicação, na minha segurança. Enfim, eu armazeno log por que motivo? Eu preciso armazenar log por quanto tempo? São perguntas aí essenciais
dentro aí da Boas Práticas Finance. Ok, pessoal? Então, chegamos aí dentro da parte aí de budget. Agora vamos falar sobre reservas. Existem duas modalidades que a gente consegue fazer contratos com a Microsoft para ter uma grande economia. Uma dessas modalidades de contrato, né, de vínculo, de compromisso, são as reservas, né, ou as instâncias reservadas. Então, ela tem uma característica de ser regional. Eu faço uma reserva baseada em uma região, né? Eu tenho vários recursos que permitem aí a utilização de reserva, que eu vou mostrar para vocês. E uma característica interessante é que eu posso fazer para uma subscription específica ou posso fazer para várias subscriptions. Eu posso ter a possibilidade de fazer com que uma reserva de uma máquina possa servir mais de uma subscription. E quando isso é necessário? Vamos supor que hoje eu tenho uma máquina da família F na subscription A e essa máquina não é mais necessária, mas eu tenho uma reserva por 3 anos. Se eu tenho a mesma máquina numa outra subscription, ela se beneficia. Né? Se essa máquina não tiver em uso, por exemplo, uma outra máquina da mesma família em outra subscription pode se beneficiar. Ok? Lembrando que a reserva ela não contempla licenciamento, ok? E pode ser feita nesse momento por 1 e 3 anos. E como é que é recomendável fazer reserva? Quando eu tenho basicamente ali, falando de máquinas virtuais, por exemplo, quando eu tenho uma utilização acima de 450 horas. Se eu tenho um recurso que ele é passível de start-stop, que ele não precisa ficar ligado 24 por 7, então muitas vezes ele não é necessário que eu faça uma reserva. O próprio uso PES Go por hora, ele pode ser muito mais benéfico, né? Então, é que existem várias formas de automações para que a gente consiga aí fazer com que uma VM, com que um host start, né, no determinado horário e faça aí o seu desligamento em dias das semanas alternados. Então, em algumas situações, você ter aí fluxo de start-stop é muito mais benéfico do que ter uma reserva ou uma outra modalidade de economia. Perfeito? Então eu vou, daqui a pouco eu mostro na calculadora a parte de reservas, né, e uma outra tipo de categoria que é o dev test. Então o grande ponto aqui da parte de reservas é o escopo regional, ok? Deixa eu vir aqui no Azure para mostrar como a gente faz, para quem não conhece, como é que eu faço a compra, né, de uma reserva. Então dentro aqui do nosso portal, eu vou entrar na opção aqui de reservations, para quem tiver em português é reserva. Eu tenho uma limitação, eu não vou conseguir aqui concluir a compra da reserva, mas eu vou chegar até um passo ali que a gente consegue ter a visibilidade de escopo. Então eu vou aqui no adicionar. E aqui eu tenho, olha, todos esses recursos são passíveis nesse momento de ter aí uma compra de reservas. Os mais utilizados é a parte de máquina virtual, a parte de web app, a gente consegue ter uma camada de banco de dados, e alguns recursos, como a parte de disco, depende de um planejamento que pode ser não tão favorável, depende de planejamento, porque no primeiro momento o custo ele pode ser um pouco agressivo, mas depende de cada projeto. Mas uma utilização muito comum, um save muito comum, é dentro de máquina virtual. Então eu vou aqui selecionar a máquina virtual. Eu não vou conseguir partir desse momento porque eu tenho uma limitação na minha subscription. Mas o importante é esse escopo é o que ele vai aí determinar. Eu posso ter uma compra de reserva compartilhada entre mais de uma subscription se eu tiver, e aí entra aquele benefício. Eu posso matar uma máquina numa subscription porque eu sei que outra vai utilizar aquele poder computacional. Lembrando que tem que ser ali da mesma família, ok? Eu posso fazer especificamente para uma subscription. Então, eu tenho uma política na minha empresa em que cada reserva é feita para uma subscription específica. Né? A forma ali de rateio de custo, a minha política ali chegou-se à conclusão de que eu vou colocar reservas por subscription e não compartilhada. É uma modalidade. A parte de Management Group ela está em preview ainda, que é uma modalidade um pouco mais, digamos que está no topo. Né? Eu tenho no Management Group, tudo que está abaixo dele é cascateado, mas ainda está em preview. Inclusive, eu posso fazer para o grupo de recurso. Então, dentro de uma própria subscription,
eu posso fazer reservas para o grupo de recurso. Isso pode ser um facilitador no rateio, né, de custo. Então, vai ser feito um projeto, e esse projeto é organizado por Resource Group, e nele eu posso colocar ali reservas, ok? Então, a partir desse momento em que eu escolheria o tipo de escopo da minha reserva, eu teria aí o size de máquinas para escolher e fazer a compra. Lembrando também que o pagamento pode ser feito mensal. Eu posso fazer uma reserva por 1 ou 3 anos com pagamento mensal, ou pagamento antecipado que eu tenho ainda um pouco mais de desconto. E isso aí depende muito da parceria comercial, ok? Então, voltando aqui para o nosso PPT, uma outra modalidade, pessoal, de economia é o saving plans. A grande característica dele é o escopo é global. Então, assim, reservas eu faço regional. Se eu estou operando na região do Brasil, a minha reserva não vai contemplar provisionamentos nos Estados Unidos, por exemplo. Já o Saving Plan, ele é global, porém, ele é dedicado na parte de computação, ok? Então, basicamente, a EVM, container, as functions, então tudo que tem poder computacional por trás ali, e bare metal também, tá? Eu posso usar o Saving Plan. Qual que é a vantagem dele? Global. Não importa em qual região eu vou fazer ali meu Saving Plan. Isso é indicado em empresas que têm deploy aí em várias regiões, a adoção do Saving Plan ela vai ser muito benéfica, porque eu posso ter um recurso hoje no Brasil, migrar para os Estados Unidos, migrar para a Europa, que eu mantenho o meu desconto, porque ele é global, né? A limitação é que ele tem um pouco menos de abrangência. Tá? Então, para quem tem projetos onde existem movimentações de recursos, a compra do Saving Plan pode ser mais benéfica do que que a própria reserva. Por isso que é importante planejamento. As decisões dos provisionamentos em cloud precisam ser feitas de formas racionais, não na base do achismo. Vamos lembrar, pessoal, que de certa forma o achismo, o eu acho que é muito característico do on-premises, onde a gente tinha que, baseado aí no que a gente estava acompanhando, deduzindo o que ia acontecer nos próximos 2, 3 anos, comprava um rack, um storage, provisionava um recurso, fazia a cotação, comprava algo, né, tinha lá o nosso capex, baseado em algo né, no que a gente estava ali tendo de sensação ali de informações na mão seria o correto. E muitas vezes acontecia um mau aproveitamento. Então, essa cultura do eu acho que, eu estou pensando que vai ser assim, não pode acontecer em cloud, tá? Cloud não admite esses tipos de comportamentos ou de decisões baseado em suposição e não em fatos, porque a conta chega e chega cara, ok? E, bom, uma outra forma de ter uma economia muito forte dentro do Azure é a assinatura de dev test. Importante, ela não pode ser usada para ambiente de produção, que o que vai ser provisionado lá tem que ser para POC, para teste, não pode ter valor comercial, senão a Microsoft pode interromper, mas ela vai ter como um dos seus benefícios fazer com que recursos Microsoft, como Windows, como SQL, sejam cobrados com a tarifa de Ubuntu. Eu vou entrar na calculadora para mostrar para vocês alguns exemplos. Ah, ela exige, claro, uma assinatura, mas se você tem na sua empresa um ambiente de teste, ou se você quer iniciar no Azure, criando POC com um custo ali mais reduzido, você precisa conhecer sobre essa assinatura de dev test. Ela realmente traz um save muito grande, né? Permite uma série de benefícios e se você é um cliente enterprise, se você tem uma volumetria com a Microsoft assim, acima aí de um certo valor, você pode ter aí taxas muito menores do que você encontra na calculadora. Tá lembrando que a calculadora do Azure, ela dá um parâmetro, mas o seu nível de relacionamento com a Microsoft pode fazer com que o custo caia ainda mais. Então, se a sua empresa tem ambiente dev e não conhece DevTest, essa subscription, procure seu agente de relacionamento ou procure a Microsoft, porque é uma excelente oportunidade aí de ter um saving dentro do seu ambiente. Então, eu vou entrar aqui na calculadora, dentro do Azure, para mostrar um pouco assim do impacto que a reserva faz. Porque eu vou te dar uma máquina virtual. Só para quem não conhece esse ambiente, os links estarão aí na descrição do vídeo, tá? Tanto dos manuais que eu estou indicando de estudo FinOps para o Azure, quanto da calculadora, tá? É um acesso público.
Eu vou colocar aqui a região do Brasil. Vou colocar uma máquina com um poder computacional aqui. É muito utilizado principalmente em Kubernetes. Essa máquina F8. Deixa eu ver um pouquinho. F16. Muito provisionário. Então, 16 vCPUs com 32 GB de RAM. Essa máquina, eu não vou colocar disco, tá? Só o cálculo computacional. Essa máquina virtual, no modelo Pague pelo Uso, vou colocar aqui em reais brasileiros. Vamos lá. Pague pelo Uso, uma máquina funcionando 24/7, basicamente 730 horas. Essa máquina custaria, deixa eu confirmar então, Windows, ok? Em ambiente Windows, normalmente Kubernetes usa Linux, né? Mas ok. Só para ter uma noção aqui, de Windows, um custo de R$ 6.400. Isso no PSGO tradicional. Se eu ativo aqui a instância reservada de 3 anos, o custo já cai para 4.600. É claro que aqui é um valor de tabela. O seu relacionamento com a Microsoft, a sua volumetria de consumo vai fazer com que isso caia ainda mais. Vamos agora mudar esse camarada aqui para Linux. Ó, cai para 2.117. Bom? Então, novamente aqui, ó, pague pelo uso, vai para 4.100, isso já com o Ubuntu, praticando reserva. Ok? Então, assim, o nível de economia ele é muito grande. Agora, como eu havia falado, é bom para quem está começando em FinOps, eu recomendo muito explorar um pouco aqui da calculadora, colocar os recursos. É uma grande oportunidade de conhecer as modalidades de cobrança. Então, quem faz FinOps, quem está estudando FinOps, precisa conhecer, precisa navegar bastante na calculadora do Edge, porque aqui você vai ver muitas características de como os recursos são cobrados, ou como a Microsoft coloca aí algumas observações de tarifas, ok? Então vamos lá. Como eu havia falado, a assinatura de DevTest ela tem muito benefício. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, com o Windows, usando o SQL Server no mesmo poder computacional. Vamos lá. Então, uma VM com 16 vCPUs, 32 GB de RAM, usando o SQL Server na camada Standard, no Brasil. Pague pelo uso, 730 horas. Essa máquina me custaria, no mínimo, ali, na média, R$ 12.200. Isso na modalidade pay-as-you-go. Na calculadora, eu vi aqui, habilita essa opção que é a assinatura DevTest. Vamos lá. Pessoal, isso aqui não é mágica. Novamente, se você está planejando entrar no Azure para fazer POC, para fazer testes que não são comerciais, não vai ter aí um objetivo comercial, ou se você já tem na sua empresa e não conhece esse recurso, eu vou mostrar mais uma vez. SQL Server, camada Standard, no Brasil, um SQL de 16 vCPUs, 32 GB de RAM, 730 horas, sem assinatura DevTest. Lembrando que, mais uma vez, a modalidade de contrato com a Microsoft pode influenciar para melhor. 12.200. Tem uma assinatura DevTest. Vamos lá, volta aqui. A economia realmente ela é assim é contestável. Então é importante conhecer. E o que eu estou passando aqui para vocês, pessoal, mais uma vez, esse guia, essa jornada de conhecimento, ela mostra exatamente isso. Todos esses recursos, todas as modalidades dentro do Azure que você precisa conhecer para ter save, ok? Então, bom, pessoal, deixa eu voltar aqui para cá. O que eu queria passar para vocês, olha, FinOps eu acredito que alguns dias falando de FinOps, ainda a gente talvez passam esses dias e não fale de tudo. Existe muita coisa para ser explorada. FinOps é uma jornada longa, né? Não é uma atividade ali que você tem uma sprint que você tem um começo e um fim ali a curto prazo. FinOps é uma jornada. Então, se você está chegando agora no estudo de FinOps,
comece pelo Learning. O Learning é muito rico. Se você já pratica FinOps na sua empresa, garanta que você supervisione se os processos estão sendo bem feitos. Novamente, sempre existe algo que possa ser melhorado, e o FinOps é prova disso. Garanta que você conheça os recursos nativos do Azure para praticar FinOps, antes de procurar ferramentas externas. Olha só quanta coisa bacana eu apresentei aqui nesse pouco tempo, mas eu espero que esses insights, que essas sugestões tragam benefícios para o seu ambiente, para os seus estudos. Essas atividades fazem parte da minha rotina. Eu garanto para vocês que elas fazem sentido, elas trazem economia ou elas trazem melhoria de performance e de eficiência, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com cliente enterprise, com uma volumetria aí de Azure na casa dos seus 2 milhões por mês, que é uma grande volumetria. Então, essas práticas são essenciais, perfeito? Bom, pessoal, muito obrigado, né, para você que acompanhou até aqui. Sucesso na jornada. Para quem está estudando aí, para quem está implementando também, muita energia, muito foco. O FinOps é necessário, não é uma tarefa, não é um exército de um homem só, é uma tarefa de um grupo e é uma tarefa que todos devem abraçar, porque traz benefícios para todos. E mais uma vez, FinOps não é a busca incessante por pagar hoje menos do que ontem. FinOps é fazer com que a cloud seja sustentável a médio e longo prazo. Pessoal, muito obrigado. Até breve. A gente se vê aí nas redes sociais, estou no LinkedIn. Um abraço a todos, saúde e prosperidade sempre. Até mais.